quero cumprimentar os meus amados irmãos no Cristo ressuscitado, graça e paz. Meu nome é Hélio Herculano. Eu gostaria de estar desfrutando aqui com meus amados irmãos algumas passagens bíblicas no livro histórico, né? Que a Bíblia é um livro histórico. Ela foi descrita há milhares de anos, né? No primeiro século. E ela chegou para nós a partir de 1600, 1603, mais ou menos, né? O Brasil já tinha sido descoberto há mais de 100 anos. E eu gostaria de trazer para os amados irmãos, não com a plena sabedoria do homem, mas com sabedoria do Espírito Santo. Alguns relatos, né, bíblicos que poderia se aplicar nos nossos dias atuais, onde estamos vivendo os dias difíceis, né? Que cada século viveu o seu período difícil de sobrevivência humana. Não há diferença nenhuma nos nossos dias atuais, nesse século XXI. Mas eu gostaria de deixar para os amados irmãos uma passagem de Jesus de Nazaré, no seu ministério ali, né, terreno. Ele traz uma passagem ali no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, que vem falar de dois aspectos ali, meus amados. Nós precisamos ler e aplicar o contexto daquilo que foi escrito, né? Naquele período ali, que se aplica nos nossos dias atuais. Que está escrito assim, ó, a parábola do trigo e do joio. Isso era um exemplo, né, que ele estava trazendo aqui. É uma parábola, como foi descrito lá em Isaías, né, que fala que ele falaria sobre parábolas. Então ele traz aqui, ó, a parábola do trigo e do joio, propondo-lhes uma parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixa-o crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-vos no seu celeiro. Então, essa aqui foi uma parábola. O que nós possamos aplicar dentro dessa parábola, os contextos, que Jesus de Nazaré, ele sempre usou essas táticas para poder falar a linguagem do judeu, e simplificando aquilo para que eles pudessem entender. O que semeou a boa palavra era o próprio Senhor que estava semeando ali, que era anunciando o reino de Deus. Mas havia homens iníquos, homens maus, que trouxeram também palavras para poder tirar isso do coração do homem, que ele tipifica aqui como um inimigo, que veio e semeou também o joio. E há uma diferença, meus amados, entre o trigo e o joio. Porque o trigo, ele dá os seus cachos. E os cachos do trigo, ele sempre se encurva para baixo. O joio não, o joio permanece em pé. Então, o que nós possamos dizer sobre
contexto aqui dessa palavra, é que muitos hoje estão semeando joio dentro das chamadas igreja evangélica, dentro das catedrais. É tanta ordenança de homens, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se você fizer isso, Deus vai pesar a mão, se você não pagar o dia, você está roubando de Deus, voto em cima de voto. Isso, meus amados, não foi semeado com uma boa palavra. A boa palavra é palavra de esperança, de consolo, de alento, de refrigério. É palavra que vai somar na nossa vida um bem-estar, sem cobrança, sem exigência nenhuma. E eu não digo isso porque eu vivi dentro das chamadas igrejas, eu era escravizado, eu era manipulado pelos homens. Então, eu estava ali como trigo, mas vivendo como joio. E assim estão muitos dentro das catedrais, dentro das chamadas igrejas. É um trigo, mas estão vivendo como joio. Esse é o problema da religião, dos religiosos. Precisamos entender, meus amados, que esse inimigo aqui é o próprio ser humano, é o próprio homem que desenvolve no seu dia a dia as coisas ruins, as coisas más, aquilo que Deus não gostaria que o homem fizesse. Mas Deus nunca vai impor a sua vontade, a minha vontade, não, porque senão ele não seria Deus. Todo o meu agir, todo o meu mover, é eu que tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, se é certo, se é errado. Se devo, se é lícito, se não é. Então, ele estava trazendo aqui, porque ia chegar homens com culturas, com manobras, para poder enganar o povo, para poder subsair nas mentes, cauterizar as mentes das pessoas, para que eles não recebessem o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que renova, o evangelho que transforma, o evangelho que muda o comportamento do homem. O homem é como uma madeira bruta, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser, para poder ter a forma dele. Então, meus amados, esse era uma linguagem própria nos dias de Jesus de Nazaré. E cá no mesmo livro de Mateus, capítulo 16, nós vamos saber que tipo de homens eram esses. Que está escrito no capítulo de Mateus, capítulo 16, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler até o 6. Mas os irmãos procuram ler com mais cuidado, com mais zelo, porque a live ela tem que ser de 15 minutos, no máximo de 20 minutos para baixo. Então Jesus de Nazaré, ele traz essa palavra aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do primeiro versículo. Está escrito também em Marcos, em Lucas, mas vamos basear aqui no livro de Mateus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Olha para você ver como é que eles começam ali buscar ali, jogando os seus fermentos ali, ó, buscando palavras, para poder condenar Jesus de Nazaré. Mas ele respondeu e disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixou-os e retirou-se. E passando-se seus discípulos para outra banda, disse-lhe: esqueci de fornecer-se de pão. E Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Olha que palavra. Era o fermento, aquilo que eleva a massa. É o inimigo. É aquilo que o homem saiu também a semear. Jesus de Nazaré saiu a semear a boa palavra, a parábola da graça, da pérola. E esses homens hipócritas, fariseus, seduzeus, amorreus, esses homens levavam palavras de conflito, palavras de intriga, de contenda, meus amados, trazendo tudo isso para dentro da mente das pessoas. E infelizmente, meus amados, talvez você não vai concordar comigo, talvez você não tenha a mesma linha de pensamento, mas eu falo por mim, porque eu vivi assim, preso quase 30 anos dentro da chamada igreja, escravizado, manipulado pelas manobras dos homens, uns homens hipócritas, fariseu, seduzeu, entendeu? Querendo só arrancar o que eu tinha, do meu suor, do meu rosto, do meu trabalho, e eles lá nadando, né? Viajando, comprando casa, carro, certo? E assim eles vivem, sugando as pessoas dentro da chamada igreja. Agora, essa conclusão é você que vai tomar. Eu já tomei a minha. Eu já estou livre dessas manobras, do fermento dos fariseus, do saduceu. Estou livre. Hoje eu vivo uma vida tranquila, segura, calma, sem medo de nada. Ando no temor de Deus. Não pratico mal. Não falo mal de ninguém. Procuro me reter o bem. Não deixo o mal sobressair na minha vida. Meus amados, é tempo de nós tomar essa posição na nossa vida. Chega. Dá um basta. Jesus de Nazaré, certo? Ele trouxe uma palavra para despertarmos. E hoje, para nós termos que entender que agora já não é Jesus de Nazaré mais não. É o Cristo ressuscitado. Ele está dentro de você, está dentro de mim. E precisamos entender a linguagem da Bíblia, o que ela traz de bom para nós vivemos hoje. Sair fora dessas manobras, desses rituais. As igrejas evangélicas viraram rituais. Essa é a verdade. Entendeu? É voto em cima de voto, né? É campanha em cima de campanha. E Deus nunca pediu isso para ninguém. Eu gostaria de que alguns que fizeram aí curso teórico me mostrassem onde Jesus de Nazaré aqui, no dia da sua carne, no seu ministério, pediu alguém para poder fazer voto. Pediu alguém para poder fazer campanha. Eu gostaria de saber. Porque eu não sei. Eu fiz mais de 20 anos de seminário, nunca aprendi isso. Entendeu? Nunca me disseram isso. Meus amados, é o momento de nós despertarmos do sono espiritual. Viver, entendeu? As premissas de Deus na nossa vida. Palavras insondáveis, palavras de tranquilidade, de paz, de harmonia, de gozo. Isso sim é um verdadeiro amor incondicional de Deus que está dentro de nós. Praticar o bem, certo? Talvez você não concorda com o irmão Hélio, né? Mas passa a analisar a palavra de Deus. Vê o que aplica em você e o que não aplica. Se você está certo, você está errado. Meus amados, tem que dar um basta. Existem muitos canais aí de irmãos que estão trazendo as palavras da graça, da verdadeira graça, porque pela graça sois salvos. Hoje as igrejas evangélicas viraram rituais. Entendeu? É manobra em cima de manobras. Então fica aqui a minha palavra, meu alerta, e que você decida. Eu não posso decidir para você, eu já decidi para mim, mas eu não posso decidir para você. Certo? Fica um abraço do irmão Hélio, o carinho do irmão Hélio, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus familiares, e que a graça de Deus esteja presente no seu caminhar dia após dia. A paz de Cristo, no Cristo ressuscitado.